entrevista do dia, né? E a entrevista do dia aqui no Jornal da Rede, também na rede social, né? Ali no meio do dia nós temos a página do YouTube, Entre Pontos, com Pedro Luiz, onde nós repercutimos a entrevista do dia também na rede social. Então o pessoal pode acompanhar, né? E dar suas sugestões, curtir a página também é importante, tá bom? Com muito prazer recebendo aqui o padre Afonso Lobato. Vamos falar sobre política local, política regional. Bruno Lemes. O padre Afonso aqui conosco, mais uma vez participando, também com o Roberto Sá, que é coordenador regional do Podemos. Exatamente, seja bem-vindo também, viu, Roberto? O Roberto que foi nosso companheiro de rádio aqui, eu já coloco no ar aqui, já entrego, que ele, bastante jovem, né, jovenzinho, trabalhou aqui na rede difusora, né, os primeiros passos. Eu acredito que tenha sido importante para ele, porque a política envolve muito esse poder, o poder da comunicação, né, o poder de você ter aí um avanço da comunicação ajuda muito e prejudica muito aqueles que não têm a arte, né, a arte da comunicação, a arte de falar, a arte de se expor, de explicar, né? Essas pessoas acabam sendo até punidas politicamente por não ter essa facilidade. Bruno Lemes. Muito bem. Padre, fala um pouco a respeito de política, né? O senhor esteve recentemente aqui conosco, falou um pouco a respeito do que como vê Taubaté atualmente, projetando o futuro político no ano de 2024. E mudou muita coisa, o senhor mantém opiniões como o senhor proferiu lá atrás na entrevista conosco. Bom dia ao senhor. Bom dia, Bruno. Bom dia, Pedro. Bom dia, Roberto. Jorge, que aqui nos acompanha. Obrigado, Jorge, pela presença também. Bom dia, amigos Jorge da Bidecus. Rádio 99 FM. Alegria poder estar aqui. Na verdade, o que eu diria, olhando a última pesquisa que a Band Vale trouxe, eu no dia seguinte liguei para o Cláudio Nicolini, que é meu amigo, gosto muito do Cláudio. Falei, Cláudio, escuta, por que você não colocou o nome do Padre Afonso na pesquisa? Porque me disseram, padre, que o senhor estaria em Pindamonhangaba, né? E eu disse, não, eu estou em Taubaté. Hoje estou numa secretaria, como adjunto numa secretaria em Pinda, estou como pároco na paróquia de Santana, em Pindamonhangaba, mas a minha base política, a minha vida política é Taubaté. Embora goste e, de fato, me interesse muito por outras cidades do Vale, porque eu tenho essa visão regional, fui deputado por 4 mandatos, então você tem o coração voltado para o Vale e sofre com questões que no Vale carecem, né, de uma liderança. Hoje o Vale perdeu, de fato, uma liderança regional. A gente vê pontualmente nessa questão, sobretudo, estava vendo o doutor aqui, ouvindo o doutor falar, questão de saúde, né? Hoje falta alguém que provoque isso. Hoje nós temos uma falta, por exemplo, de hemodiálise, em que pessoas ficam internadas um mês e meio, aguardando para fazer uma sessão de hemodiálise e não tem, o SUS não tem isso. Então falta alguém nessa compreensão. Mas eu fiz questão de ligar para o Nicolini para dizer, eu estou em Taubaté. Então você, na próxima pesquisa, pode colocar o meu nome em Taubaté, porque eu quero estar presente em Taubaté, porque acho que posso colaborar muito em Taubaté, até pela experiência adquirida nestes anos todos e pela compreensão da realidade da política que hoje a gente tem. E quando eu digo política, eu não digo esta política ideológica, essa política de nós e eles, eu digo a política justamente de oferecer à população serviços de qualidade que ela possa ser atendida. Isso é verdadeira política. A verdadeira política não é ficar se degladiando, né, um contra o outro, mas é olhar aí a realidade do ser humano que depende do SUS, né, do ser humano que precisa de um bairro limpo, o ser humano que precisa, de fato, de um atendimento digno, de remédio, né, de consulta. Enfim, é essa realidade que a gente precisa voltar. Às vezes nós ficamos discutindo questões ideológicas, que elas são importantes, mas para mim não são prioridade. Prioridade é a vida do ser humano, é a dignidade nos serviços que são prestados. E por isso eu acho que, então eu reclamei ao Nicolini a possibilidade de colocar Padre Afonso no jogo, porque eu estou no jogo. Como estou em Pinda, criou essa dificuldade de perceber
o Padre Afonso num contexto. Eu vi nomes, vários nomes, que estão sendo colocados aqui. Eu falei, puxa vida, não ia gastar tanta tinta de você colocar mais um, colocasse o meu nome para medir. Embora nós estejamos medindo também, aí o Roberto poderá dizer depois que pediu para fazer uma pesquisa aqui. Eu tenho comigo, né, o padre, que essas pesquisas que estão surgindo, me parece ser a segunda ou terceira, na verdade, um embrião político para a próxima eleição. Ela tem pouca sustentação em matéria de realidade, porque, na verdade, ela confirma aquilo que o próprio meio político já sente e sabe, né? É um quadro que vem a confirmar aquilo que já sabe, ó. Esse está forte, esse está relativamente forte, esse aqui apareceu bem agora e tal, né? Mas já se sabia. Mas mostra também no seu caso, padre, eu gostaria até que o senhor analisasse mais esse ponto, mostra que ele, embora houvesse a falha do nome não estar estimulada, a espontânea faltou, né? A espontânea por parte que o número muito pequeno da espontânea, né? Um número muito pequeno. Na verdade, o eleitor hoje de Taubaté, ele não sabe. Se você perguntar em quem que ele vai votar, ele ainda tem 1 ou 2 nomes, no máximo 3 nomes na cabeça, muito cedo ainda. Mas não, né? Será que se você perguntasse em quem você não votar, estava mais animado? Sim, mas em quem? Mas aí você já pega a faixa da rejeição, né, padre? Tá? Não tenha dúvida que a ausência do seu nome realmente não vou dizer que prejudica, mas obviamente, né, que existe essa justificativa do nome não ter sido colocado ali. Né? Mas se você notar, Pedro... Agora, o senhor nunca deixou o meio político de Taubaté, embora o senhor esteja no campo religioso em Pindamonhangaba, e o senhor tem, nesse campo religioso, uma atividade regional, né? Porque eu ouço o padre Afonso celebrando missa em Redenção da Serra, em Caçapava, em Taubaté, em Pindamonhangaba, é pároco em Essa semana eu Pindamonhangaba. celebrei em Tremembé, no Circo de Quantas Jericó. missas o senhor celebra por semana? O senhor tem uma média ou não? Não tem média. Na paróquia são 3, 4 durante a semana e depois no final de semana que aumenta um pouquinho mais. Mas hoje a gente tem também um vigário que a gente acaba dividindo final de semana lá. Mas, como eu disse, durante a semana a gente está mais livre porque temos um vigário, então eu acabo assumindo algumas celebrações onde somos convidados. Como eu disse, essa semana, na segunda-feira, eu celebrei no Cerco de Jericó, na paróquia de São José, no Jardim Santana, em Tremembé. Então a gente está presente. Sempre mas presente. como sacerdote, Como política também não tem como, porque o senhor há anos que o senhor trabalha na atividade política, né? Já deputado, eficiente, um papel realmente espetacular como deputado estadual, ajudou muita gente, ajudou muitas cidades do Vale do Paraíba no aspecto principalmente da saúde. A região do Vale do Paraíba cresceu muito no aspecto saúde graças ao trabalho do padre Afonso como deputado estadual. Ele teve realmente essa âncora, falando, não tem, eu vou trabalhar pela saúde, e trabalhou e foi eficiente. Então eu acho isso muito importante quando você discute política local, sabe? Quem é a pessoa, o que ela fez, qual é o currículo dela, sabe? E o padre Afonso é uma pessoa que tem realmente essa folha super positiva, politicamente falando, e importante para a política local. Independente. Até porque, se você olhar a política local, Roberto, o Bruno, se você voltar o seu olhar para a política local, você vai ver que o grande questionamento do munícipe, do eleitor, é a questão de saúde. Olha a confusão que deu a questão do Hospital Universitário do Agamute. Não é? A confusão que deu, exatamente por quê? Porque deixou-se de repassar recursos ao hospital, o hospital fecha, não fecha, agora repassando o recurso, já recebeu o recurso do governo federal, no entanto os serviços ainda continuam fechados. Embora esteja recebendo já, os serviços ainda não foram ampliados. Isso é um questionamento que é importante se fazer para o prefeito municipal, para os vereadores, para a SPDM, o que está acontecendo
que o recurso está vindo e os serviços ainda não foram ampliados. Não foram retomados alguns serviços essenciais para a população. Principalmente porque a vida é evolução, né? A vida é melhora, né? E me parece que no aspecto de saúde, então até parou, se não regrediu. Ô Pedro, Oi, Roberto. se você me permite, Pois não, eu claro. queria fazer uma observação a respeito disso. O Padre Afonso, na minha opinião, ele está entre as 3 maiores lideranças políticas dos últimos 30 anos da região do Vale do Paraíba. Sim. Em todas as grandes obras, serviços, implementos na área da saúde que existiram na nossa região nesses últimos 20 anos, tem o DNA do Padre Afonso. AME, Hospital Regional, né? Entre tantos outros serviços. E, infelizmente, isso mostra essa situação caótica que a gente vive na saúde, não só aqui em Taubaté, mas em toda a região, nós estamos tendo problemas, mostra a falta que o mandato do Padre Afonso faz, não só para Taubaté, como deputado, mas para toda a região do Vale do Paraíba, né? Sem dúvida. E é por isso que, enquanto partido político, o Podemos hoje tem, na figura do padre, o seu maior ativo político e a sua maior perspectiva política para os próximos anos, porque o padre tem muito ainda a contribuir com o município, com a região, e nós, cidadãos vale-paraibanos, né, e taubatianos, precisamos muito desse trabalho do padre. Ô, Roberto, você como coordenador do Podemos aqui na região do Vale do Paraíba, você crava que o padre Afonso será candidato a prefeito nas próximas eleições em Taubaté? Ô Pedro, eu vou ser muito transparente e honesto com você. Na minha opinião, enquanto partido político, né, enquanto falando aqui em nome da nossa deputada federal, Renata Abreu, do nosso que é presidente nacional do partido, do nosso presidente estadual, Rodrigo Gambale, o padre Afonso Lobato, pelo seu histórico, pelo seu trabalho, pela sua magnitude política, ele pode ser candidato ao que ele quiser, em 24, em 26, porque, como eu disse, ele ainda tem muito a contribuir e a nossa cidade, a nossa região, está sofrendo e padecendo pela ausência de um mandato do Padre Afonso. Então, se ele quiser ser candidato a prefeito, ele terá, obviamente, todo o apoio, todo o respaldo do partido, né? Isso é uma decisão pessoal dele. E o partido, obviamente, precisa dar condições para que ele tenha uma disputa competitiva, né? Que seja competitivo, que tenha condições de construir grupo, fortalecer as suas propostas. E principalmente poder trazer os bons serviços aí que nós estamos Olha, Pedro, já me faltando. animou, viu? Roberto, já me animou, sabe por quê? Porque na última eleição que eu disputei para Prefeitura de Taubaté, em 2012, foi extremamente difícil. Porque todos vocês sabem que eu sempre tive um único partido que era o Partido Verde. Quando o Partido Verde esvaziou e mudou de lado, a ideologia foi muito mais para a esquerda e extrema esquerda, então eu digo, eu não tenho mais espaço aqui, né? Então foi onde nós estudamos o quadro de todos os partidos. Eu tive o convite, e o Roberto sabe disso, de vários presidentes nacionais que ligavam para mim, presidente da União Brasil, presidente do PMDB, não é? Enfim, vários do PSB, né? O vice-presidente Geraldo Alckmin, tomando um café comigo, dizia, Padre Afonso, o PSB foi feito para o senhor. Enfim, mas eu, na verdade, entendi o Podemos um partido não radical, porque a gente precisa chamar um pouquinho a racionalidade para entender a realidade e também de contribuir com a política sem tornar a política uma guerra, mas fazendo com que a política chegue aonde ela tem que chegar e faça a sua função, que é melhorar a vida do cidadão e fazer com que o cidadão tenha acesso àquilo que é por direito dele. E a Constituição diz que saúde é um direito do cidadão, é um direito e é um dever do Estado. Mas então o Estado está falhando, mas nós temos que fazer esse direito valer. Quem é que usa esta ferramenta que é política para fazer esse exercício valer? Não basta fazer um ofíciozinho para desencargo de consciência ou simplesmente para dizer para aquela pessoa que está precisando, olha, eu fiz a minha parte. Não, é aumentar, né? Aumentar as ferramentas que você tem. Eu falava da questão da hemodiálise. Poxa vida, qual o papel do político quando ele percebe que na sua região não está faltando esse serviço?
Bate lá no secretário de saúde, vai ao ministro da saúde, vai ao governador do estado, mostra realmente o quadro que você tem, diz, olha, tem uma defasagem de tanto aqui na região de hemodiálise. As pessoas estão pagando, o estado está pagando o leito de um cidadão que poderia estar fazendo hemodiálise fora do hospital, custando muito para o estado, porque não tem esse serviço. É um absurdo. Então, o político não é aquele que está ali para fazer, como se fosse um cartório, fazer documento e mandar. Mas ele está exatamente conhecendo a realidade para poder fazer com que aqueles equipamentos que possam ampliar e atender aquele cidadão aconteça. Então, é essa política que eu acredito. E nesse sentido, Bruno, Pedro, Roberto, eu vejo a política como ferramenta. E o Partido Verde era um partido tão pequenininho que a gente não tinha ferramenta para disputar a eleição. Mas como o nome da gente parecia bem nas pesquisas, nós fomos. E aí um partido pequeno também não te dá a possibilidade de você fazer aliança. Agora podemos mais. Podemos mais, é óbvio. Juntos podemos. Olha, nós vamos com o intervalo comercial. Na 99 continua com a entrevista na rede social e esse trecho que sai na rede social repercutindo no jornal Acontece da 99, 18 horas. Voltamos com a 99 em seguida. Continuamos com a entrevista aqui nos estúdios, né, agora na rede social, com o padre Afonso Lobato. Padre, Bruno, por gentileza, você, depois, porque senão você fica quietinho aí, depois você me xinga. Né? Não, o padre... Ele está animado com o Palmeiras de 4-0, não é isso? Aliás, eu quero mandar um abraço, me permite, viu, Bruno? Para uma pessoa que eu tenho certeza que o padre Afonso estima, que está completando hoje mais um ano de vida, o João Carlos de Redenção da Serra, né? Seu parceiro sempre de anos e anos e anos. O João Carlos está completando hoje mais um ano de vida. Meu carinho para ele, né? Porque eu sou padrinho de casamento do João Carlos, lá em Redenção da Serra. Exatamente. Parabéns, viu, afilhado? A Naneri e o João, eu acho que estão na Irlanda, estão viajando. Estão viajando. visitando o filho que mora lá. Pegando o espaço da internet, que de repente está ouvindo. Um abraço lá para o João. Parabéns pelo aniversário, tá bom? Grande parceiro do padre Afonso Lobato. Pois não, Bruno? Padre, a respeito então dessa pretensão política de se lançar candidato a prefeito, a gente percebe que existem muitas movimentações, muitos nomes se lançando para um pleito do ano que vem. E como o senhor vê o cenário político para 2026 em termos de candidaturas? Vai pulverizar? É preciso ou vai se aglutinar em diferentes nomes? E como o senhor se vê inserido nesse contexto? Você fala 2026? Desculpa, 2024, perdão. E aí eu já estava elaborando um pensamento lá para 2026. Na verdade, na política é assim, né? Você vai ficando, entendendo o jogo. Na política, quem não se coloca é esquecido. Vide pesquisa da Band. Né? Não está presente, não fala que não coloca o seu nome. As pessoas vão, porque é tudo muito dinâmico. Né? Quem tem o exercício do mandato, é muito mais fácil você utilizar as redes sociais, porque você está envolvido naquilo. É mais fácil você dar uma entrevista na rádio X, Y, não é? Se bem que a 99 e a difusora sempre tiveram de portas abertas para que nós pudéssemos estar aqui falando. Então, eu acredito que colocar o nome é muito importante. Nós temos bons nomes. Né? Eu acho que é um direito de todo candidato se colocar. É óbvio, como o Pedro falou, que o eleitor também vai atentar isso o ano que vem. Sim. É o ano que vem que o eleitor vai atentar. Opa, tem eleição para vereador e tem eleição para prefeito. Muitos colocam o nome na pesquisa, se colocam como nome para ser candidato a vereador. Aí eu coloco, meu nome é falado, e aí eu vou para vereador. E tem muito disso. E eu vi alguns nomes na pesquisa que exatamente pode ser que seja. Não estou dizendo que seja, mas é uma perspectiva. Por quê? Porque para você ser candidato a prefeito, não basta querer. Você tem que ter condições de disputar. Condições que eu digo, por exemplo, ter uma densidade eleitoral, você precisa ter, né? Precisa ter uma densidade. Precisa ter partidos que estejam juntos com você. Eu sei, estava falando em 2012, nós não tínhamos partido conosco. E a gente ficava, eu sou a voz que grita no deserto, tipo João Batista, você ficava sozinho. E aí, quando você tem um grupo de vereadores que ele percebe que você não tem as ferramentas para poder dar a ele, né? E ele vai pulando. O vereador
ele está ligado a um candidato a prefeito, mas quando ele vê o candidato a vereador, que o candidato dele não tem chance, e o outro oferece alguma oportunidade para ele, ele diz, em mim vota para vereador, em prefeito você vota em quem você quiser. Ele já tira o time dele de campo. Então, não basta você querer ser candidato a prefeito, você tem que ter condições de disputar, né? Tem que ter recursos, né? Tem que ter alguns partidos que dê a você a possibilidade de você ter umas boas chapas de candidato a vereador, né? E tem que ser, sobretudo, um bom programa de governo, não um programa de governo, né, amplo, genérico, para dizer que tem, mas algumas bandeiras, algumas propostas muito concretas que podem mudar a vida do eleitor. Eu diria que nesta questão de saúde, educação, né, segurança pública, tem questões importantes da segurança acontecendo que pode mudar a vida do cidadão. Então ele tem que ter uma proposta não mirabolante, né, para inventar a roda, para dizer Estamos que é algo de volta novo. na 99 FM, pois não, Padre está explicando aqui sobre a situação atual. Exatamente, para que de fato aquela proposta possa chegar no eleitor e dizer, poxa vida, é isso mesmo, isso muda a minha vida, isso tem a ver comigo, isso melhora a minha vida. Não, isso é ruim para mim. Então, o eleitor tem que entender isso. Então, o candidato tem que chegar de peito aberto, sinceridade. Padre, agora, dentro do panorama político aqui da cidade, Roberto, para dar sua opinião também, na mesma pergunta, é o seguinte, às vezes você ser candidato numa eleição municipal, eu sempre falo isso no programa, não significa que você seja oposição. Não significa que você seja contra. É um pleito, é uma eleição e você coloca o seu nome no sentido de oferecer o seu conhecimento, o seu trabalho, o seu perfil político dentro de um leque que está aberto dentro do município. Mas às vezes não significa que você seja oposição. Oposição já é algo mais incisivo, mais encravado dentro do cenário político. Até porque aparece a possibilidade de você trabalhar aí no sentido de compor chapa, né, de você somar e não dividir. Então, dentro disso daí, padre, hoje você se coloca como oposição daquilo que está acontecendo em Taubaté no momento, do cenário político de Taubaté, ou de certa forma ligado, compreendendo a situação? Olha, eu compreendo a situação. Eu compreendo a situação e não aceito algumas questões, né? Não aceito. Então, portanto, pode-se dizer que nesse determinado não aceitar está uma certa oposição, mas eu realmente, compreendendo a situação, eu digo, olha, faria diferente aqui. Poxa vida, é tão simples de resolver isso, por que não se resolve? Não é? E lógico, entendendo também a limitação do contexto, porque o contexto colocou limitações. Nós temos a pandemia, né? Nós temos os recursos, né, de impostos que diminuíram por conta desse ponto. Mas se o senhor for compor hoje, o senhor vai compor com a oposição ou com a situação? Hoje? Hoje eu não vou compor nem com oposição. Hoje. Nem com oposição, nem com a situação. Por quê? Porque eu estou me colocando como candidato. Porque hoje eu estou dizendo, eu tenho propostas diferentes que possa realmente responder o desafio da realidade. Com toda a limitação... O senhor é candidato a prefeito nas próximas eleições. Isso. O senhor se coloca como candidato a prefeito. Me coloco como candidato a prefeito. O Roberto, que é coordenador do partido, disse instantes atrás que o padre Afonso, ele sai o que ele quiser. Se ele quiser sair candidato a prefeito, candidato a vice, a vereador, ele faz o que ele quiser. O partido está aberto à escolha dele. O senhor escolhe ser candidato a prefeito. Neste contexto que eu estou, nesta visão, da compreensão da realidade que eu tenho, eu escolho ser candidato a prefeito. Isto não e na verdade não impede que eu hoje possa dizer, olha, olhando a realidade, se a gente sentir que não tem pernas, você tem que ter pernas, você tem que ter todo aquele contexto que eu digo. Aí é mais fácil uma composição. Aí se você estuda uma realidade. Não existe hoje, nem candidatura existe. Nem oposição, nem situação. Hoje o senhor não consegue definir. Nós estamos dizendo que somos candidatos, mas hoje, na verdade, a realização diz somos pré-candidatos. Né? Nós não estamos como candidatos. Mas tudo isso não é imutável.
tudo é condicional. Mas hoje, eu posso ser hoje, o que eu posso ser. entendo hoje é que o prefeito é situação, né, Roberto? O prefeito é situação e a oposição, ela está aberta com o leque aí, sendo aberta de oposição. Se né? você me permite, é até uma diretriz da nossa presidente nacional, a deputada Renata Abreu. O Podemos, muito mais do que um partido político, é um movimento de transformação social. Sim. Eu acredito, e a nossa deputada sempre fomenta isso, e o padre também comunga dessas ideias, que muito mais do que se somos direita ou esquerda, situação ou oposição, nós temos que ser a favor de Taubaté. O que aconteceu, o que passou, o que justifica ou não justifica a situação que Taubaté se encontra hoje, eu acho que não deve ser o prato principal desse processo eleitoral. E sim as propostas, e sim condições para que a gente possa sair dessa situação em que o nosso município está e poder crescer o quanto Taubaté realmente merece e pode crescer. Eu acho que nós temos mais de 30 anos aí de administrações que tiveram êxito em certas circunstâncias, que tiveram falhas, que podem ser aprimoradas, que podem ser melhoradas, e uma administração que passou por um processo muito difícil de pandemia, de dificuldades políticas nacionais, estaduais. Hoje, o próprio governo do estado de São Paulo também não está tendo um grande êxito nas suas ações e no seu trabalho. O governo federal também está estagnado. Então, acontece. Eu acho que a possível pré-candidatura do deputado Padre Afonso Lobato, muito mais do que uma condição sine qua non, é uma colocação de uma proposta, uma opção, uma alternativa para o eleitor de Taubaté, para que a gente possa buscar novos ares, um novo modelo, uma nova sugestão. E isso não quer dizer que os players que aí estão hoje não possam corroborar, não possam se agregar e se juntar. É um quadro ainda em aberto. Exatamente. Eu acho que Muita coisa nós ser precisamos dividida, sair né? dessa situação que a política nacional viveu, de nós contra eles. Nós somos todos juntos. Nós estamos todos juntos. Nós todos queremos o bem de Taubaté. Ninguém melhor do que Padre Afonso Lobato pode representar esse elo, essa união, através da sua história, através do seu trabalho. Um homem que em mais de 20 anos de mandato nunca teve uma acusação de desvio de conduta, de improbidade administrativa, né? Que representou tão bem a nossa região e o nosso município. Então, muito mais do que isso, nós, enquanto partido político, nós queremos apresentar uma opção à sociedade de Taubaté e, obviamente, à classe política, porque sozinho O Pedro, nós não vamos a lugar algum. Só um minutinho, padre, por gentileza, intervalo da 99, continuamos na rede social. 8h46, estamos entrevistando hoje o padre Afonso Lobato. Antes da pergunta do Bruno, pois não, o padre. Pedro estava dizendo alguma coisa. É um movimento, a situação está em aberto. Até porque é um ano para as eleições. Sim. E em política, o tempo é diferente. Né? Às vezes parece longo e às vezes parece muito, né, muito rápido, passa muito rápido. É exatamente isso. Essa questão que o Roberto coloca, questão, por exemplo, radical e ideológica. Imagine você, ouvinte, o médico está lá operando o paciente e vai perguntar, escuta, você torceu para o Palmeiras ou para o América? Né? O médico, se é de direita ou de esquerda? Não existe isso. O serviço ele tem que ser oferecido ao cidadão. É óbvio que cada um tem a sua opção, a sua ideologia, mas o que eu vejo que está acontecendo hoje no Brasil, né, e às vezes acontece no nosso município, é colocar questões ideológicas à frente de uma questão prática, e às vezes a ideologia é desligada da prática. A ideologia pela ideologia. Às vezes, para ter likes, perdão, para ter likes nas redes sociais e aquilo contar a seu favor. Né? Vamos causar aqui para que a gente tenha, né, aí a adesão de uma parcela da população que pensa dessa forma. Então, eu acho que a gente precisa ter um pouco disso. Eu entendo até o que o senhor está dizendo. Então, eu até insisto, tirar do lado do futebol e vamos para o lado comum. Né? Se um médico está com bisturi e fala, você é Bolsonaro ou Lula? Eu falo, eu sou o que você quiser. Faz um trabalho direitinho. Né? Exatamente Bruno isso. Leves. Roberto, a respeito do cenário político nacional e estadual, né? A gente sabe que o governo federal, PT, no estado com o Tarcísio, isso pode pautar o posicionamento do Podemos para a eleição do ano que vem, aqui no município de Taubaté?
Bruno, honestamente, é o que eu disse. Eu, enquanto partido político, enquanto instituição, é óbvio que nós temos as nossas crenças, as nossas posições políticas, ideológicas, enfim. Mas, especificamente, eu espero que isso não paute as eleições. Porque isso vem mostrando que isso não traz o melhor para a população. Esse debate acalorado, esse debate muitas vezes infundado, sem subsídios, ele acaba levando o eleitor a tomar uma decisão não pelo motivo certo, né? E hoje, o que nós precisamos para Taubaté? Precisamos de um projeto de futuro, precisamos de um projeto para os próximos 30 anos, para esses jovens que estão aí terem uma perspectiva de crescimento, de desenvolvimento econômico, pessoal, profissional, não é? Nós perdemos tantos empregos aí há pouco tempo, empresas tradicionais. Eu nasci em Taubaté e o meu sonho era trabalhar na Ford, na Volks, né? Acabei trabalhando na difusora, né? Enfim, e a gente perdeu. Difusora foi o primeiro emprego. Esse foi o primeiro, depois eu fui para a Volks. Enfim, então eu acho que a pauta e o nosso debate aqui tem que ser projetos melhores para Taubaté. Nós temos uma classe política hoje, como vocês mesmos citaram, né? Com várias opções. Eu acredito muito na união, na conversa. Nós temos pessoas importantes dentro do próprio Podemos, na players, né, no Podemos, como o Gabriel Pinelli, a própria Vivi da Rádio, que apoiou o nosso deputado federal, Rodrigo Gambale, que são pessoas importantes que têm os seus méritos, a sua atuação política. Temos, né, outros pré-candidatos aí, e o importante é a gente conseguir fazer a união de propósitos, fazer com que o que nos une seja mais forte do que as nossas diferenças, né? Mas a política ela é dinâmica, né? E o individualismo ele é castigado na política, né? Então a política é coletivo, né? A política é a arte de convencer a partir da própria formação de partidos, formação de quadros políticos, né? De você somar, de você fazer uma chapa unindo, né? E não diferença de pensamento, não acredito. Você não consegue formar, com toda a sinceridade, dentro da visão, você não consegue colocar direita e esquerda dentro de uma formação, mas você consegue colocar o centro-esquerda, o centro-direita próximos para você fazer um trabalho coletivo. Eu não vejo outro sentido sem somar. E dentro desse sentido, dentro da política de somar, eu acho muito difícil você vencer uma eleição onde você tem já um quadro de favoritismo e tal, se você não tiver soma, se você não tiver coletivo. Se você não tiver realmente a aproximação de pessoas que pensam da mesma forma, que pode ser diferente. Não é que pensa diferente, pensam que pode ser diferente, que dá para fazer um trabalho bacana. É nisso que o partido... nisso que o senhor acredita, padre? É isso que eu acredito, e eu acredito na política exatamente como isso. Eu, durante muito tempo, eu fui compreendendo a política e fui nesse exercício todo, eu fui entendendo que a política ela não é fim, ela é meio, né? O fim é o bem comum, né? O fim é a dignidade da pessoa humana, né? Esse é o fim, o bem comum, o bem, né, da sociedade como um todo. E para isso, de fato, as propostas que você vai levantar, elas têm que aglutinar. Elas têm que aglutinar. E estamos numa boa época para isso, padre, porque o que está sendo apresentado hoje em matéria de pesquisa é rejeição, não é o positivo, é o negativo. Eu não leio, eu não vi que... a pesquisa, mas quantas pessoas ainda se declaram indecisos? 78. Então, está tudo aberto. 78, quer dizer, isso que eu falei, é um embrião. Não é ainda não existe ainda. Aliás, Pedro, na semana da eleição que antecede a eleição, ainda as coisas estão em aberto. É só na hora do voto, é só na hora da decisão. Mas o eleitor ele quer sentir naquela pessoa que vai representá-lo sinceridade. Eu sempre digo, viu, padre, que para você tirar um cidadão do seu lar, da sua casa, para ir no local, para votar, chegar na urna, apertar, ver a foto e apertar o verde lá, isso é convicção. Ele vai preparado para isso. Ele não vai na dúvida, ele vai preparado. E para você realmente conseguir isso daí, essa consciência democrática,
tem que haver realmente muito trabalho, boas ideias e o povo acreditar. Então é isso que eu acredito na política e tomara que Taubaté realmente seja feliz nisso. Padre, eu gostaria de ficar mais. No podcast tem 2, 3, 4 horas, eu gostaria de ficar, né? Porque, quem sabe no futuro. Estamos em cima da hora, muito obrigado, viu, Padre? Muito obrigado pela presença. Pedro, eu agradeço o Bruno, agradeço a Rede Difusora 99, Roberto, a confiança que o partido deposita no Padre Afonso, e é bonito isso, quando o Roberto vai discutir algumas coisas, ele disse, olha, a decisão passa pelo padre, a decisão passa pelo padre. Então a gente sente muito a vontade livre para que a gente tome as decisões mais racionais e olhando realmente para o bem de todos. Então agradeço muito a oportunidade, aproveito já para desejar a vocês e toda a rede um Feliz Natal, e também aquelas pessoas que estão nos ouvindo. Um Feliz Natal. Natal quer dizer nascimento. Então que a gente possa trabalhar para que Taubaté renasça, para que as ideias renasçam com este objetivo. E que Jesus, aquele que vem ao nosso encontro, nos dê a capacidade de cada um zerar um pouquinho, né? E renascer como pessoas novas para o próximo ano. Obrigado. Grande abraço a vocês. Obrigado, Padre Afonso. Roberto Sá, muito obrigado, viu, Roberto? Prazer contar com você também aqui na entrevista. Muito bom dia. Eu que agradeço, Pedro, agradeço, Bruno, agradeço a Rede Difusora 99, porque juntos nós podemos. É isso. Tá. E aí, gostou desse vídeo? Então, curta, comente, tá? E compartilhe. E nos siga, hein? Brevemente, mais conteúdo, mais entrevistas para você.